E aí, galerinha, preparados para mais uma aula de ciência? Tia Lu já está, preparadíssima. E hoje eu vou falar muito, em movimento. Exatamente. Vou falar de um sistema que trabalha muito com o movimento do nosso corpo. Tia Lu, sobre qual será esse sistema? O muscular e o ósseo. Exatamente. Hoje a Tia Lu vai falar de dois sistemas que trabalham de forma mais ainda integradas. Lembrando que todos trabalham de forma integrada. Mas muscular e ósseo eles estão bem agregados. Eles precisam realmente estar sintonizados, um pertinho do outro, para poder o nosso corpo funcionar de uma forma bem legal. Então vamos lá? Preparado para a nossa próxima aula? Então vamos lá. O corpo em movimento. Exatamente. É o seu movimento que ocorre de forma voluntária ou involuntária que é produzido por todos o quê? Todos os ossos e músculos do seu corpo. Alguns por ações dos músculos, outros pela ação dos ossos e às vezes pela ação dos músculos e ossos funcionando de forma integrada. O que acontece, Tia Lu? Por que o nosso corpo entra em movimento? E ele fala: movimentar o corpo é essencial para se manter saudável. O movimento é tão necessário à vida que, mesmo quando as pessoas dormem, diferentes órgãos continuam se movimentando. Então, mesmo você dormindo, você está produzindo sim movimento. O estômago continua fazendo digestão, o coração batendo, o sistema respiratório fazendo a entrada e saída do ar através dos movimentos respiratórios. Então, realmente você não para. Você fica trabalhando o corpo 24 horas. Ele fica em movimento 24 horas. Todos os movimentos do corpo, sejam eles voluntários, aqueles que dependem da sua vontade, ou os involuntários, que não dependem da sua vontade, depende da ação dos músculos, que são órgãos do sistema muscular. Então, o sistema muscular ele é composto pelos músculos, que vão ter ações ou voluntárias ou involuntárias. A maior parte dos músculos elas estão ligadas aos ossos, né, os músculos esqueléticos, que são os órgãos do sistema ósseo. Então, o sistema muscular é formado por músculo e o sistema ósseo ou esquelético é formado pelos ossos. O conjunto de músculos e ossos permite diversos movimentos corporais e garante a sustentação do seu corpo e o funcionamento também de outros sistemas, como o cardiovascular e o digestório, que são músculos que também trabalham com contrações e relaxamentos. Então, sim, precisamos sim todos os músculos e de todos os ossos. Lembrando que os ossos vão exercer algumas funções e os músculos outras, que aí nós vamos conhecer na nossa aula de hoje. Nós temos aqui, o músculo, que é essa partezinha aqui de azul, e ao lado, o esqueleto, né, o ósseo, Entre as funções exercidas pelo sistema esquelético ósseo, podemos destacar o auxílio do movimento do corpo. Porque, Tia Lu, se nós não tivéssemos esses ossos, a gente seria igual aquelas bonecazinhas, né, de pano, sem sustentação, ou uma marionete que precisa dessas linhas para poder fazer o comando. Porém, como nós temos os ossos, eles garantem essa sustentação. Então, esse movimento é de forma integrada. O sistema muscular e ósseo são essenciais para os movimentos do corpo, desde abrir e fechar as pálpebras ao batimento cardíaco. Desde andar a jogar bola, desde respirar a movimentar os alimentos ao longo do tubo digestório, esses e outros movimentos ocorrem a partir do comando do sistema nervoso. Olha aí, por mais que o muscular e ósseo eles trabalham de forma integrada, mas esses comandos eles só são executados porque vêm da onde? Do sistema nervoso. É o sistema nervoso que vai mandar esses comandos para poder a gente executar. Tudo isso aí, jogar, andar, pular, abrir, fechar os olhos, respirar, o coração bater, tudo isso. Quem vai indicar é o sistema nervoso. Para subir uma escada, por exemplo, o sistema nervoso avalia a altura, a profundidade dos degraus e envia sinais elétricos para que os músculos dos pés e das pernas se contraem e relaxem, possibilitando o movimento. Isso é feito de forma tão rápida e quase automática por quem já sabe andar que não percebemos as etapas desse movimento. Porque acho que subir a escada já é algo bem de rotina da gente. Ou na escola, ou quando você vai a um shopping, ou até na sua casa, se ela for de 2 andares e tudo. Então, subir essa escada, há vários movimentos. Mas como você já sabe, você já executa, nem percebe, né, quantas etapas você vai fazendo isso. Quer dizer, o cérebro olha, vê a profundidade, vê o tamanho, aí vê o comprimento da altura para você contrair e relaxar a sua perna, os músculos dos pés, a você pegar, né, no caso, se você for utilizar o braço para poder escalar, se não for só a subida de escada normal, só escada assim como está aí na vertical. Então, tudo isso, gente, não ocorre apenas por causa de dois sistemas, são vários.
Mas lembrando que o muscular e o ósseo é aquele que vai dar justamente essa sustentação. E o movimento é comandado por sinais elétricos enviados, né, pelo sistema nervoso. Existe cerca de 600 músculos no nosso corpo humano. Ele possui células capazes de se contrair, que é fechar, né, e relaxar, permitindo variações nos movimentos, que podem ser voluntários ou involuntários. Nós temos aí, ó, o músculo está, ó, da cabeça até o dedinho do pé, ó, sistema muscular, formado pelos músculos. A maioria dos nossos órgãos internos se movimenta sob o controle do sistema nervoso, mas de forma independente da nossa vontade, ou seja, sem que tenhamos consciência desses movimentos. Assim, por exemplo, os músculos da parede do tubo digestório empurram os alimentos ao longo da digestão e expulsam as fezes. Esse tipo de movimento é chamado de involuntário, isto é, não pode ser controlado pela pessoa. Então, os músculos involuntários são geralmente aqueles dos nossos órgãos, das vísceras, né, como o batimento do coração, o movimento respiratórios, no caso, expiração e inspiração, os movimentos do trato intestinal, né, digestório, faz o movimento do alimento, da transformação. Então, toda a maioria dos nossos órgãos, eles funcionam de forma involuntária, né? Não depende da nossa vontade, né? A gente não pode controlar. Por exemplo, os músculos do coração também se contraem e relaxam de forma involuntária, mas com uma diferença. Embora o sistema nervoso participe do controle dos batimentos, acelerando ou diminuindo o ritmo, as células do músculo do coração se movimentam de forma automática. Um coração retirado do corpo, por exemplo, pode continuar a bater, desde que receba o sangue necessário para que as células musculares continuem a funcionar. Isso ocorre devido à presença de células musculares especializadas, chamadas de célula marca-passo, que geram contrações musculares. Aí tá aqui, ó, o tum-tum do seu coração. É um músculo involuntário, você não depende, né? Não depende da sua vontade ele se movimentar. Já quando você vira a cabeça para o lado, corre, pula, morde um pedaço de comida, ou movimenta os braços, dedos e as pernas, está comandando atividades musculares que dependem da sua vontade, ou seja, são movimentos voluntários. Esses músculos, muitas vezes, estão ligados a ossos, que os sustentam e o protegem, como nós estamos aqui no esquema, né? Ó, representação esquemática de músculos voluntários e do esqueleto. Os músculos que fazem parte do pescoço, dos membros, do tórax, do abdômen, se contraem relógio de forma voluntária e estão ligadas no corpo. E a tia Lu trouxe aqui uma curiosidade. Você sabe qual é o músculo que mais se movimenta no seu corpo? Hã? Os músculos que mais se movimentam são da região dos nossos olhos, gente. Olha que legal. Isso, ó. Os músculos responsáveis pelo movimento dos olhos são os mais ativos do corpo humano e podem mexer até 100.000 vezes por dia. Eles seguem a atividade até enquanto você dorme. Olha que legal, tia Lu. Então, o músculo mais ativo do meu corpo são os olhos? Exatamente, eles podem funcionar 100.000 vezes por dia. Olha aí a curiosidade, como é legal. E as expressões faciais, né? São formadas pela ação dos vários músculos existentes na cabeça. Elas revelam nossos sentimentos, alegria, raiva, medo, surpresa, aversão, tristeza, entre outros. Observe alguma dessas expressões na imagem e tente identificá-la. Acho que esse aqui tá com raiva. Tá feliz, tá sério, surpreso, alegre, pensativo. Ó, ainda tem esses bichinhos aqui também mostrando as expressõezinhas faciais. Então, essas expressões faciais, elas são dadas justamente por músculos que está em todo o seu rosto, né? Está na sua cabeça. E eles acabam também expressando esse sentimento. Então, você consegue expressar pelas suas feições, né? Do rosto, se você está triste, se você está alegre, se está com medo, se está com raiva. Tudo isso por ações do que? Dos músculos. Olha que importante, que legal. Vamos falar agora um pouquinho do sistema ósseo, tia Lu. O corpo humano, ele possui 206 ossos. Tia Lu, então nós temos mais músculos do que ossos? Sim. Músculo nós temos 600, mais ossos 206. O maior e mais pesado deles é o fêmur, esse que fica localizado aqui na nossa coxa, ó, bem aqui, que fica localizado na coxa. O conjunto desses 206 ossos formam o nosso esqueleto, que além de sustentar o corpo, ele é responsável por proteger os órgãos internos. Então, por exemplo, a caixa craniana protege o nosso encéfalo,
A caixa torácica, né, composta aqui pelas costelas do tórax, protege os pulmões, né, para não ter algum impacto, alguma pancada, ele não perfurar rapidamente, os ossos vão proteger. E uma curiosidade também nos ossos, olha aí. Bebê, quando nasce, possui exatamente 350 ossos. Então, Tia Lu, quando nós éramos bebês, nós tínhamos mais ossos do que agora? Exatamente, ó. Nós tínhamos 350 ossos, mas que muitos desses ossos se juntam durante a infância. E no adulto, esse número cai para cerca de 206. Então, você ainda continua com esses 350 ossos, só que eles foram se acoplando, né? No caso, se transformando em um osso maior, no osso mais encorpado, né, um osso mais resistente. Então, pequenos ossinhos que você tinha, eles começaram a fazer a junção e se foi diminuindo essa quantidade de ossos. Então, de 350 vai passar para 206. Nessa fase, a pessoa possui menos ossos, porém eles são mais fortes, podendo aguentar até 200 kg de concreto. Então, como eles vão se unindo, se juntando, eles vão ficando mais fortes, mais resistentes, podendo aguentar até mais peso. Fica aí a dica. E quais são as funções dos nossos ossos, Xalu? Eles podem servir de suporte, proteção, locomoção, né, que ele vai ajudar nos movimentos, e nos reservatórios de minerais. Por exemplo, é nos ossos que há grande quantidade de cálcio, né? Ó, 99% do cálcio ele é armazenado nos nossos ossos, né? Vitamina D, sais minerais e etc. Os ossos são rígidos e resistentes, pois a estrutura deles apresenta grande quantidade de minerais, como a tia Lu falou, principalmente o cálcio. No entanto, o nosso corpo pode se dobrar e muito, como acontece com os esqueletos de alguns atletas especializados em contorções. Isso só é possível porque na região de encontro de dois ossos, nós temos um outro sistema, o sistema articular, que é o formado das articulações, gente, que é justamente essas juntazinhas, onde você tem no cotovelo, entre os dedos da mão, os dedos do pé, o joelho, o quadril, né? Essas articulações aqui no ombro, elas que vão ajudar a ter maior dessa flexibilidade, né? No caso, em especial, quem faz a contorção, né? Além disso, tia Lu, no nosso sistema ósseo existem as cartilagens, a da orelha, a do nosso nariz, a da da coluna vertebral, as cartilagens costais que ficam nas costelas. Tia Lu, e o que são essas cartilagens articulares que ficam entre, né, as juntas? A cartilagem, gente, ela é um tipo de tecido resistente e flexível, de cor branca ou cinzenta, formando grandes células inclusas em substâncias que apresentam tendência à calcificação e à ossificação. Forma a maior parte do esqueleto provisório do embrião e estabelece modelo pelo qual se desenvolve a maioria dos ossos, constituindo elemento importante do mecanismo de crescimento. Por isso, quando você é bebê, ele é muito frágilzinho, porque esses ossos, eles não são tão resistentes, eles são pequenas cartilagenzinhas. Aí, à medida que ele vai se tendo amamentação, recebendo leite, recebendo esse sais mineral, no caso o cálcio, é que vai fortalecendo esses ossos. E ele vai se desenvolvimento, vai tendo a união desses ossos, e os ossos vão ficando mais resistentes, até chegar à quantidade de 206, quando chegar adulto. Na articulação, que também é um tipo de sistema, elas permitem a realização de movimentos como abaixar e levantar a cabeça, inclinar o corpo, abrir e fechar a boca, movimentar os braços em relação ao tronco, dobrar os cotovelos, os punhos e os dedos, movimentar as pernas em relação ao quadril, dobrar os joelhos, os tornozelos e os dedos dos pés. Quem faz essa arte aqui, do contorcionismo, gente, eles têm mais mapeabilidade, eles conseguem, né, fazer exercícios ou conseguem contornar posições do corpo onde parecia assim que são bonecos, né? Parecem molas. Mas são o quê? São as articulações que eles fazem treinos, trabalham para poder ter maior flexibilidade. Então, tudo isso é um treino, gente. A pessoa tem que fazer esse treino já desde pequeno para poder trabalhar essa flexibilidade. Outras pessoas já têm um dom mesmo, né, de serem mais flexíveis, mas outras há um trabalho, sim, feito, porque você não pode fazer qualquer um desse movimento, porque você pode dar um estiramento no músculo, romper alguma articulação. Então, isso é para pessoas especializadas. Há um trabalho, sim, técnico específico para fazer esse tipo de arte, ok? Tia Luiz, se por alguma aventura acontecer alguma quebra desses ossos,
né, o que nós vamos chamar de fratura. E pode sim. Ó. Em algumas situações, se houver um forte impacto nos ossos, eles podem se quebrar. Quando isso acontece, dizemos que houve uma fratura. Se as articulações que ficam antes e após o local da fratura forem imobilizadas, né, a pessoa vai ali deixar paradinha, o osso fica em repouso, em semanas a fratura é curada. Em alguns casos, depois que o osso volta para o seu lugar, ele pode ficar com a forma alterada, mas com o tempo ele se recupera a forma e a função. Por isso que as pessoas às vezes quando engessam um braço, tia Lu fica com um braço mais fino que o outro. Por quê? Como o seu braço ficou paralisado, ele não trabalhou a musculatura, nada. Então, ele ficou imóvel. Então, ele não exerceu a função para poder estimular nessa musculatura. Depois, quando você tira o gesso, que você vai se movimentando, ele vai ganhando novamente a massa muscular. Você vai fazendo ele se movimentar e ele vai recuperar tanto a sua forma como a sua função. Dependendo da fratura. Se for uma fratura onde foi quebrado em vários pedaços, aí às vezes é mais demorado. Você vai ter que ter auxílio de outros pinos, ou uma recuperação ainda maior para poder voltar, ou fazer alguma fisioterapia para poder estimular o movimento desses ossos, trabalhar mais a questão da musculatura, fortalecendo, vai depender bastante. Por isso que é bom ter uma boa alimentação rica em cálcio, gente. Justamente se porventura houver alguma fratura, você rapidamente se recuperar, porque você está com um corpo saudável e bom. Então, a alimentação é muito importante também para caso você tenha algum tipo desse incidente, numa fratura, você se recuperar rapidinho, ok? Os ossos, entretanto, não possuem movimento próprio e se movem devido à ação dos músculos ósseos que estão ligados a ele. Observe a seguir a interação entre ossos e músculo ao dobrar o cotovelo e ao estender o braço. Veja que esse movimento depende da ação de dois músculos que se contraem e se relaxam de forma alternada. Perceba que quando o bíceps está contraído, ó, que é essa parte aqui, ó, contraído, o tríceps está relaxado. O inverso acontece para que o movimento se altere, ó. Então, quando a gente pegou aqui o pezinho, o bíceps contraiu e o tríceps relaxou. Quando você estica, ao contrário, o tríceps se contrai e o bíceps relaxa. Então, todos esses movimentos, eles precisam estar de forma integrada, que é o que a gente vai chamar de músculos ósseos, né? Que é justamente os músculos que estão agregados aos ossos. Então, para dobrar o cotovelo, contraímos o músculo bíceps e relaxamos o tríceps. Para estender o braço, contraímos o tríceps e relaxamos o bíceps. E aí temos algumas dicas do Hélio para a gente manter a saúde, ó, tanto dos nossos músculos e dos nossos ossos. Vamos ver as dicas? Vamos lá. Primeira dica. Consuma diariamente leite, iogurte, queijos ou feijão. Esses alimentos são boas fontes de cálcio, o mineral que faz parte da estrutura dos ossos e o que vão tornar mais rígidos e resistentes. 2. Tome sol diariamente por pelo menos 15 minutos, nas horas mais frescas do dia. Isso auxilia a absorção do cálcio dos alimentos. 3. Procure manter a coluna vertebral ereta, evitando permanecer com ombros curvados. 4. Carregue a mochila nos dois ombros, evitando colocar o peso do material escolar sobre apenas um deles. 5. Os cuidados para evitar atropelamentos e quedas, abordados no estudo do sistema nervoso, também vale para a saúde de músculos e ossos. Então, nada de fazer bobeira, gente, querer dar uma de super-herói, passar, vou conseguir. Ter muito cuidado com nada de brincadeiras de piscina de mortais, subir escada correndo, correr no corredor, onde evite, faça tudo com calma para evitar acidentes que você possa se machucar de verdade, ok? Vamos ver agora algumas dicas que o Hélio também selecionou para o cuidado da postura correta. Ele fala, ó, por exemplo, você for pegar uma caixa, ele aqui está mostrando a forma que não deve se fazer, ó, que é se curvar totalmente, pegar o peso e depois esticar a coluna. O que é que ele pede? Você já baixa para ficar na mesma altura da caixa, continua agachadinha, vai subindo, para depois manter a coluna reta. Isso aí vai ajudar bem na sua saúde, né, na sua postura da coluna. Não levar a mochila aqui, ó. Você tem que pegar o peso e deixar de uma forma equilibrada. Então, na hora que você botou nas costas com as duas alçazinhas, né, acolchoadas, tudo direitinho, você equilibrou esse peso e vai evitar essa dorquezinha aqui, ó, essas dor nas costas. E por último, ó, principalmente aqui no computador, nesse período, né, que nós estamos trabalhando bastante, usando a nossa tela aqui do computador, olha essa postura, nunca fique curvado sobre o computador.
Procure deixar ele firme, ó, cadeira ereta, coluna ereta, você com essa postura aqui, como se fosse um ângulo de 90 graus, para não ter dores, né, lombares ou dores nas costas, ok? Fica aí a dica. E chegou a hora, ó, do nosso estudo. O corpo humano ele é formado por diversos sistemas, como o sistema muscular e ósseo, que são responsáveis pelos nossos movimentos, sustentação e locomoção. Para manter o bom funcionamento desses sistemas, a atividade física ela é essencial. Então, exercício físico, estou dentro. A atividade física ela é fundamental para o crescimento e desenvolvimento. No entanto, muitas crianças e adolescentes passam longos períodos dos dias diante da TV, do computador, do celular e ou do tablet, sem fazer nenhuma atividade física. Mas vamos ver ó, como essas atividades físicas podem ajudar a gente no nosso benefício do corpo. Ó. Andar, correr ajuda no crescimento, nadar melhora os movimentos, uma boa alimentação torna os ossos e músculos fortes, né? Jogar uma bola, um vôlei, jogar ping-pong mantém e desenvolve a flexibilidade, manter o peso adequado é muito legal, melhorar o sistema cardiovascular praticando algum esporte de corrida, né? Jogar bola pode melhorar a postura, andar de bicicleta promove a socialização entre as crianças e também aumenta a sua autoestima. Então, baseado, gente, em todas essas atividades aqui que vocês estão vendo que trazem benefício, qual é a atividade de casa? Você vai registrar quais as atividades físicas que você pratica. Isso. Quais são os benefícios que elas vão lhe trazer? Ah, Tia Lu, eu jogo bola, então você vai pesquisar quais os benefícios de jogar bola podem ser bons para o seu corpo. Melhora a sua performance, a sua respiração, você ganha mais resistência, mais disposição. Então, veja quais são as atividades físicas que você pratica e quais os benefícios essas atividades podem proporcionar para o seu corpo. Não esqueça, movimente-se. É muito bom se movimentar. Assim você vai crescer uma criança saudável, né, cheia de energia, com poucas doenças. Se porventura algum incidente acontecer, rapidamente você vai poder se recuperar, porque você está o quê? De bem, né, com a sua saúde óssea, física, mental, né, o corpo todo. Então, quero ver, ó, nada de você ficar parado. Se movimentar, ó, para crescer forte e saudável. Beijão e até a próxima aula. Obrigada.